Era uma noite escura e fria, e a névoa densa cobria as montanhas do interior de Minas Gerais. João, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo seu velho caminhão carregado de mantimentos. A estrada sinuosa e esburacada parecia interminável, mas ele estava determinado a chegar ao destino antes do amanhecer. Por volta das 2 da manhã, João percebeu que a estrada que ele seguia não estava no mapa. Os faróis do caminhão iluminavam apenas alguns metros à frente, e a escuridão parecia engolir o resto do mundo. Ele tentou ligar o rádio para se distrair, mas tudo que conseguia ouvir era estática. Sentindo um arrepio na espinha, João decidiu continuar dirigindo, na esperança de encontrar uma cidade próxima. As horas se passaram, e a sensação de desespero começou a se instalar. A estrada parecia um labirinto sem fim, e João começou a duvidar se estava realmente se movendo ou se a estrada estava o levando em círculos. O combustível estava acabando, e a única coisa que ele via ao redor eram árvores retorcidas e sombras sinistras. De repente, ele avistou uma luz fraca ao longe. Sentindo uma onda de alívio, ele seguiu em direção à luz. Ao se aproximar, percebeu que era uma pequena casa de madeira, com uma luz trêmula saindo pela janela. Ele estacionou o caminhão e desceu, caminhando cautelosamente até a porta. Bateu algumas vezes, mas ninguém respondeu. Com o coração acelerado, João decidiu entrar. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior simples, mas estranho. Havia fotos antigas nas paredes, todas mostrando uma família sorridente, mas algo nelas parecia fora do lugar. As expressões nos rostos pareciam mudar cada vez que ele olhava para elas. Sentindo um calafrio, João decidiu não ficar ali. Voltou para o caminhão, mas ao tentar ligar o motor, ele não respondia. O desespero tomou conta de João, que começou a sentir uma presença sinistra ao seu redor. Olhando pelo retrovisor, ele viu uma figura sombria se aproximando lentamente. Ele saiu do caminhão e correu para a floresta, sem olhar para trás. As árvores pareciam fechar o caminho, e a névoa ficava cada vez mais densa. João tropeçou e caiu, arranhando-se nas pedras e galhos. Sentia que algo seguia, algo que não era humano. Cansado e ferido, João avistou uma velha capela no meio da floresta. A porta estava entreaberta, e ele entrou sem hesitar. Lá dentro, encontrou um altar com velas acesas e uma figura encapuzada ajoelhada, murmurando palavras ininteligíveis. João tentou se aproximar, mas a figura se virou abruptamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios. Antes que pudesse reagir, a figura estendeu a mão, e João sentiu uma dor lancinante no peito. A última coisa que viu foi a figura se aproximando, e então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, o caminhão de João foi encontrado abandonado na estrada, mas não havia sinal dele. Os moradores da região contavam histórias de uma estrada amaldiçoada e uma casa assombrada onde ninguém jamais deveria entrar. João se tornou mais uma lenda, uma alma perdida nas estradas sombrias do interior de Minas Gerais. Os dias se passaram, e as buscas por João continuaram sem sucesso. Os moradores das cidades vizinhas evitavam aquela estrada, sussurrando sobre os perigos que ela escondia. Mas havia um detalhe que poucos sabiam: a região tinha um passado sombrio, marcado por desaparecimentos inexplicáveis e relatos de aparições. Uma noite, enquanto uma equipe de resgate fazia sua última varredura pela área, um dos membros, Pedro,
sentiu uma estranha sensação de déjà vu ao passar pela casa de madeira. A porta, agora trancada, exalava um cheiro forte de podridão. Com um pé atrás, ele decidiu arrombar a porta e investigar. Ao entrar, Pedro encontrou o ambiente exatamente como João havia deixado, mas havia algo novo e marcas de arranhões nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. No andar de cima, Pedro encontrou um diário empoeirado. As páginas estavam repletas de anotações sobre rituais antigos e invocações. As últimas entradas descreviam um grupo de moradores que, na tentativa de proteger a vila de uma praga, realizaram um pacto sombrio que envolvia sacrifícios humanos. Aqueles que realizavam o ritual eram amaldiçoados a vagar pela estrada, capturando as almas dos incautos que por ali passassem. Enquanto Pedro lia, ouviu um sussurro que parecia vir de todos os cantos da casa. Ajude-nos! Com o coração batendo forte, ele seguiu o som até uma porta oculta no piso da sala. Ao abri-la, desceu por uma escada de madeira velha que rangia a cada passo. No porão, encontrou um círculo de símbolos estranhos no chão, com velas gastas dispostas ao redor. De repente, as velas se acenderam sozinhas, e as paredes começaram a pulsar como se estivessem vivas. Figuras sombrias emergiram das sombras, seus rostos distorcidos pelo sofrimento. Entre elas, Pedro reconheceu João, seus olhos cheios de agonia e desespero. Vá embora! Salve-se! João gritou, mas sua voz parecia distante e abafada. Pedro tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se fossem de chumbo. As figuras o cercaram, sussurrando palavras que ele não entendia. Sentiu um frio gelado se apoderar de seu corpo, e sua visão começou a escurecer. A última coisa que viu foi João estendendo a mão, tentando, inutilmente, protegê-lo. Na manhã seguinte, a equipe de resgate encontrou apenas o diário e as velas apagadas. Pedro havia desaparecido sem deixar rastros. A casa, agora em ruínas, era evitada por todos, e a estrada foi oficialmente interditada. As lendas sobre a estrada e seus mistérios cresceram com o tempo. Dizem que nas noites de lua cheia, é possível ouvir os gritos dos que foram capturados, ecoando pelas montanhas. E aqueles que se aventuram por ali nunca mais são vistos. O interior de Minas Gerais ganhou uma reputação ainda mais sinistra, e a Estrada Amaldiçoada se tornou um lugar onde ninguém, em sã consciência, ousa pisar.